Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo esta aula. Meu nome é Jefferson, sou professor de História e estou com História do Brasil aí com vocês na preparação para o Enem 2020-21, né? Em busca do sonho do curso universitário que você escolher. Show? Tamo junto. Gente, como já é costume, no final de cada bloco, nós finalizamos com uma aula de resolução de questões, certo? Então, nós vamos ter esta aula onde eu selecionei 6 questões sobre o tema da República Velha, né? Para não me alongar muito, não ser uma aula muito extensa, muito cansativa, vamos fazer uma aula mais curta, onde vamos trabalhar as questões, comentando cada alternativa, fazendo uma análise, os links com os conteúdos. Mas vocês receberão também uma lista de exercícios com 25 questões, a ampla maioria delas do Enem. Então, esse é um tema que cai muito na prova, vocês vão ver isso na lista de exercícios. E também até o final da semana vocês receberão um mapa conceitual com todo esse conteúdo bem resumido, né, de uma maneira gráfica, onde você vai poder resumir bem rapidamente. Isso é uma forma da gente consolidar os conceitos e os principais conceitos para aplicar na prova de uma maneira mais fácil. Show? Então, vamos lá. O tema, gente, como eu já falei, muito recorrente. Ele é tema da República Velha, que surge ali do período da Proclamação da República, em 1889, até o golpe de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas e o início da Era Vargas. Então, durante esse período, nós vamos ter o que se chama República Velha, que é um termo pejorativo, né? E o período da Era Vargas vai chamar o período anterior, né? E esse período da República Velha teria 2 subperíodos, que seria a República da Espada e a República Oligárquica. Então vamos para essa primeira questão da UERJ 2019, que trata sobre as reformas urbanas no Rio de Janeiro. Diz assim o enunciado: no início da noite de 26 de janeiro de 1893, por ordem do prefeito do Distrito Federal, Cândido Barata Ribeiro, a polícia ocupou o mais célebre dos cortiços cariocas, conhecidos como Cabeça de Porco, no centro da cidade. A estalagem, conjunto de casinhas onde viviam de 400 a 2.000 pessoas, foi em seguida desocupada, sem que se desse aos moradores o tempo necessário para recolherem suas coisas. Em poucas horas foi demolida. Não tardou para que a expressão cabeça de porco se impusesse como sinônimo de cortiço. A ordem de desocupação e demolição do famoso cortiço em 1893, ironizada na capa da revista da época, representou mudanças na ação do então prefeito com relação aos problemas sociais da cidade do Rio de Janeiro. Um desses problemas sociais e o objetivo dessa demolição estão indicados respectivamente em... Então, gente, o contexto que estamos falando aí, a gente percebe bem no início da República Brasileira, mas, como eu falei na aula, a gente percebe que os problemas que vão acontecer na República, eles não são republicanos. Eles surgem no Segundo Reinado, eles surgem no Império, eles surgem em grande parte no período colonial, assim como os nossos problemas atuais também não são oriundos só do nosso tempo, certo? Existe uma raiz histórica por trás disso. Então, a configuração urbana das cidades brasileiras, principalmente as cidades litorâneas, as regiões de porto, é uma organização meio desordenada, digamos assim, né? Meio caótica, de ocupações populares sem planejamento. Existe um livro muito interessante que fala sobre isso, que é Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Existe um capítulo 4, que é o Semeador e o Ladrilhador, onde Sérgio Buarque ele faz uma comparação do processo de ocupação do espaço entre o colonizador português e o colonizador espanhol. O colonizador português seria o semeador, que ele segue as intempéries da natureza, né? Os desníveis da natureza, os rios, as montanhas, enfim, ele não impõe a sua força sobre a natureza. Enquanto o colonizador espanhol ele é o ladrilhador. Ele constrói cidades planejadas, quadras, quadriláteras, ruas
paralelas e perpendiculares em quase 90 graus, né? Ele submete montanhas, ele aterra rios, então existe essa comparação do Sérgio Buarque. E aí é bem característico das cidades coloniais brasileiras, né, essa ocupação desordenada. E no finzinho do século XIX a gente vai ver um processo civilizatório, digamos assim, onde as ideias do positivismo, da Belle Époque europeias vão chegar ao Brasil e principalmente à capital do Brasil, que é o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro vai precisar, digamos assim, desses ares de civilização. E um impedimento para isso era esses ambientes insalubres, fétidos, né, segundo os jornais da época, que eram os cortiços como o Cabeça de Porco. Então vai chegar um momento em que o Estado brasileiro ele vai impor a sua força e passar por cima. A revista ilustrada que nós temos aqui ao lado, né, é a Cabeça de Porco com uma barata por cima, né, fazendo uma referência ao prefeito em cima do cortiço. Então, qual é o problema e qual é o objetivo? A letra A, déficit escolar e planificação da expansão urbana. O problema nem era o déficit escolar, porque nesse contexto aí o Estado não tinha obrigação de oferecer educação para toda a população. E a planificação da expansão urbana, você poderia se confundir, mas é interessante uma coisa, o plano não é de expansão urbana. Ela acontece porque muitas pessoas vão ser expelidas para as margens. Mas a ideia é uma reforma, uma reformulação do centro, né? E essa expansão ela vai continuar desordenada, não planejada, ok? B. Fluxo migratório e integração de novos logradouros. Esse fluxo migratório ele teria sido anterior, né? Essas pessoas ocuparam vindo de outras regiões. Mas agora, nesse contexto, na verdade, é um contexto de expulsão, né? Integração de novos logradouros, esses logradouros não são integrados, né? A Avenida Rio Branco, por exemplo, ela é construída ali. Ela é inventada, digamos assim, né? Ela é construída e não integrada ao que já existia. Letra C, criminalidade elevada e reordenação da ação repressora. Existia esse discurso, né, de que o cortiço era a região perigosa, de muitos crimes e tal. E é interessante como esse discurso da criminalização, da violência, ele continua atendendo interesses das elites, né, que justificam intervenções violentas em lugares que eles julgam violentos. Mas esse não é o problema principal. É o que a gente vê nos jornais, que a gente viu lá na aula, né? E a reordenação da ação repressora, na verdade, é um aumento dessa ação repressora. Tá? Letra D, crescimento demográfico e erradicação de habitações populares. De fato, existe um crescimento acentuado da população. Essa população vai se concentrando, como eu falei, né? Fluxos anteriores migratórios, né? Que vão fazendo com que as habitações sejam cada vez mais densas, né? Mais pessoas vivendo naquela região, como o próprio trecho colocou, de 400 a 2.000 pessoas vivendo num cortiço. E essas habitações populares, elas geravam o problema das doenças, né? Essa região era insalubre, então haviam vários surtos. O Rio de Janeiro era conhecido como a cidade dos mortos para os estrangeiros, né? Então surtos de varíola, de peste bubônica, de gripe espanhola, né? Vários surtos que acontecem no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro sempre vai ter esse histórico de altos índices de mortalidade por causa desse aspecto insalubre, que as elites vão olhar e vão dizer, é necessário acabar com isso. Vamos limpar a região? Não. Vamos botar um saneamento básico? Não. Vamos investir em educação? Não. Vamos derrubar e construir uma avenida bonita em cima, ok? Então, letra D. Show? Passamos. Está com um pequeno problema, vocês perceberam, né? Mas vamos discutindo aqui cada questão. Então, Enem 2011 diz o seguinte: até que ponto, a partir de posturas e interesses diversos, as oligarquias paulista e mineira
dominaram a cena política nacional na Primeira República. A união de ambas foi um traço fundamental, mas que não conta toda a história do período. A união foi feita com a preponderância de uma ou de outra das duas facções. Ficou errado ali. Com o tempo, surgiram as discussões e um grande desacerto final. Boris Fausto, História do Brasil. Segundo trecho. A imagem de um bem-sucedido acordo café com leite entre São Paulo e Minas, um acordo de alternância de presidência entre os dois estados, não passa de uma idealização de um processo muito mais caótico de conflitos. Profundas divergências políticas colocavam-nos em confronto por causa de diferentes graus de envolvimento no comércio exterior. Para a caracterização do processo político durante a Primeira República, utiliza-se com frequência a expressão política do café com leite. No entanto, os textos apresentam a seguinte ressalva à sua utilização. Gente, lembrando rapidamente, política do café com leite surge da ideia da política dos governadores do Campos Salles, em que estabelecia uma relação entre o poder federal, o governo federal, com os governos estaduais, com as oligarquias regionais. Essas oligarquias regionais, por sua vez, estabeleciam relações de clientelismo, de o famoso tomar lá da cá, com as lideranças locais, que eram chamados coronéis, que aí é o coronelismo. E nessa estrutura de relações, de favores, de apoio condicionado, se estabeleceu uma política em que São Paulo e Minas Gerais figuravam como as principais grupos políticos nacionais. Muitas vezes a gente acha que essa relação era muito harmoniosa, uma vez é Minas, outra vez é São Paulo, contudo a gente vê que em vários momentos houveram tensões, e nós falamos um exemplo, a reação republicana, que foi um movimento de oligarquias dissidentes que tentaram aí fazer frente a alternância entre São Paulo e Minas Gerais. E até mesmo o próprio São Paulo e Minas Gerais não era tão pacífico, como a própria crise da política do café com leite, que vai chegar Getúlio Vargas, mostra isso. Minas Gerais era uma das articuladoras da Aliança Liberal. Ok? Então, no entanto, os textos apresentam a seguinte ressalva à sua utilização. Letra A. A riqueza gerada pelo café dava à oligarquia paulista a prerrogativa de indicar os candidatos à presidência sem necessidade de aliança. A política dos governadores tira essa ideia, porque são alianças aí, principalmente com a oligarquia mineira, que é a segunda produtora de café, e com as oligarquias secundárias ali, como Rio de Janeiro, Bahia, que garantiam a sua base de apoio e os seus votos. Então é necessário alianças, beleza? Letra B. As divisões políticas internas de cada estado da federação invalidavam o uso do conceito de aliança entre estados para este período. De fato, existem divisões políticas internas, contudo, eles não invalidam essa aliança, certo? Nós vamos ver em vários momentos intervenções diretas, a comissão verificadora, vamos lembrar também, que são instrumentos de garantia da hegemonia das oligarquias regionais para favorecer a máquina eleitoral que garante a eleição da política do café com leite. Ok? Letra C. As disputas políticas do período contradiziam a suposta estabilidade da aliança entre mineiros e paulistas. É exatamente o que o texto diz, certo? Existiam disputas, que evidenciam que essa relação entre mineiros e paulistas ela não era pacífica, como aparentemente chegou essa ideia, para nós. Não era. Então, a ser muito bonita ela. Letra D. A centralização do poder no Executivo Federal impedia a formação de uma aliança duradoura entre as oligarquias. Novamente, a política dos governadores faz essa alternativa cair aí, porque justamente a ideia da república oligárquica é justamente um federalismo acentuado, a autonomia das unidades da federação, para
garantir assim a liberdade de atuação de governo, de poder das oligarquias regionais. Contudo, essas oligarquias regionais teriam que apoiar a oligarquia central do poder federal, que seria ali São Paulo e Minas Gerais. Letra E. A diversificação da produção e a preocupação com o mercado interno unificava os interesses das oligarquias. Veja só, diversidade da produção, não, certo? A gente sempre vai ver que até o processo de industrialização a gente vai ter uma preponderância do cultivo do café, o nosso principal produto, só a borracha, que vai chegar ali em 25% da produção, enquanto o café sempre batia ali 70%, 60%, 80% da nossa produção. Então não existe essa preocupação com diversificação da produção, ok? Lembrando do convênio de Taubaté, tá? Proteger o café. Preocupação com o mercado interno, jamais, jamais, ok? Letra C. Vamos para a próxima. Enem 2009. República Velha, Constituição de 1891. Lembrando, gente, Constituição de 1891, primeira Constituição da República, rompe com várias instituições monárquicas. Fim do poder moderador, fim do Conselho de Estado, fim do Senado vitalício, a escravidão foi abolida no Império, beleza? Lembre disso. Estado laico, lei de naturalização, que torna todos que estão ali brasileiros, né, no território, influenciado pelo positivismo e influenciado pelo federalismo. Positivismo dos militares, federalismo da elite cafeicultora. Show? E o voto vai deixar de ser censitário e vai passar a ser para alfabetizados. Aparentemente parece uma expansão, contudo a gente vai ver que isso não vai ser efetivado, tá? Porque nós tínhamos um alto índice de analfabetismo no Brasil na época, e é fácil de entender por quê. Então vamos para a questão 2009, diz o seguinte: a definição de eleitor foi tema de artigos nas constituições brasileiras de 1891 e de 1934. Diz a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891, artigo 70. São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934, por sua vez, estabelece que, artigo 180, são eleitores os brasileiros de um e de outro sexo maiores de 18 anos que se alistarem na forma da lei. Ao se comparar os dois artigos no que diz respeito ao gênero dos eleitores, depreende-se que, então, ao gênero, certo? No caso aqui, trataríamos apenas de masculino e feminino, né? Aqui não haveria compreensão de outros gêneros, tá? Letra A. A Constituição de 1934 avançou ao reduzir a idade mínima para votar. A gente pode pensar nisso, contudo, atenção ao que pede o enunciado, beleza? Se refere ao gênero, tá? Então, a letra A não se refere a isso. Letra B. A Constituição de 1891, ao se referir a cidadãos, referia-se também às mulheres. Atenção, certo? Constituição de 1891 não inclui as mulheres, nem religiosos, nem soldados, ok? E nem analfabetos. Letra C. Os textos de ambas as cartas permitiam que qualquer cidadão fosse eleitor. Não, também não, ok? Existia já também o conceito em 1891 de cidadão ativo e passivo. Tá? Alguns cidadãos eles tinham direito de cidadania, né? Mas não podiam votar. A questão dos direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Os direitos sociais é uma questão muito recente no Brasil, mas o direito civil, a liberdade
de pensamento, né, que a Constituição Republicana traz, mas não garante às pessoas que têm a liberdade de pensamento a votar, que é o direito político, é outra coisa. D. O texto da Carta de 1891 já permitiu o voto feminino? Não. Letra E. A Constituição de 1891 considerava eleitores apenas indivíduos do sexo masculino. Exatamente. Beleza? A mulher só vai ter o seu direito garantido na Constituição de votar em 1934. Ok? Então, atenção, mulheres. Não tem nem 100 anos. Atenção. Seguindo. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Enem 2010. Modernismo, gente. Essas questões de modernismo, elas podem cair em história, mas podem cair também na prova de linguagens, tá? Mas história é tudo. Então vamos estudar. Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros modernistas. Então, lembrando lá a influência de Anita Malfatti, Oswaldo de Aranha, né? Entre outros, Mário de Andrade, entre outros, que vão para a Europa e lá são influenciados por movimentos vanguardistas e vêm para o Brasil com uma proposta de uma arte que rompe com os paradigmas estéticos, né, que eram preponderantes durante aquele momento. Obviamente que vão surgir várias resistências, entre elas Monteiro Lobato, que vai escrever um artigo chamando tudo aquilo de loucura, dizendo que a pintura de Anita Malfatti, se comparada à dos loucos de um hospício, as dos loucos do hospício pelo menos seriam sinceras, né? Veja o nível. Então, qual é a ideia, né, de Anita Malfatti e desses modernistas? Letra A. Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Vamos lá lembrando, né? Movimento antropofágico, movimento verde e amarelo, movimento pau-brasil, né? Que apesar de ter níveis, digamos assim, de nacionalismo diferentes, né? Como o verde e amarelo extremado, o pau-brasil que influencia o movimento antropofágico, mas tinham essa questão do nacionalismo, a questão da originalidade, trazer os elementos, por exemplo, dos nativos, dos afrodescendentes, valorização da cultura, das cores, e, influenciado pelo movimento vanguardista, quebrar esse paradigma estético que vinha das escolas europeias, com uma crítica, né, feita dizendo que nós estávamos ainda chafurdando no parnasianismo, né, aquela estrutura poética com o número de estrofes, não, de sílabas, né, de 12 a 10, as rimas, a métrica, tudo como se fosse um ladrilho ali, e o poeta sendo um trabalho, né, de transpiração até, né, em busca da forma perfeita. Então eles querem quebrar com isso. Então a letra A é muito bonita, guarda ela no coração. Letra B. Defenderam a liberdade limitada de uso da cor. Liberdade limitada de uso da cor. Até então usado de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional. É justamente o contrário, né? Então, agora eles querem justamente uma maior liberdade. C. Representavam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. Vejam, gente, que isso é uma característica que poderíamos mais vincular ao barroco, ao classicismo, mas não a esse movimento do modernismo, lembrando que há uma grande influência do impressionismo, tá? No movimento artístico de pinturas, né? Pinceladas rápidas, ideia de movimento, Claude Monet, né? Então não é essa figuração
perfeita da natureza, né? É justamente a ideia de movimento, de transformação, né? Letra D. Mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas. Não. Defendendo a liberdade artística ligada à tradição acadêmica. É justamente o contrário. A gente já colocou anteriormente, né? O rompimento dos paradigmas. Letra E. Buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados. Também não. Ok? Então, eita. Letra A. Show? Passamos. Enem 2018. Então percebam, gente, que a ampla maioria prova do Enem, certo? Na lista vocês vão ver também muitas questões do Enem. Cai muito, gente. Então atenção, carinho especial nesse tema, certo? A questão de 2018 do Enem diz assim: os seus líderes terminaram presos e assassinados. A marujada rebelde foi inteiramente expulsa da esquadra. No sentido histórico, porém, eles foram vitoriosos. A chibata e outros castigos físicos infamantes nunca mais foram oficialmente, utilizados. A partir de então, os marinheiros, agora respeitados, teriam suas condições de vida melhoradas, significativas. Sem dúvida, fizeram avançar a história. Maestre, no seu livro sobre a revolta dos marinheiros. A eclosão desse conflito foi resultado da tensão acumulada na Marinha do Brasil pelo... Gente, estamos falando da revolta da chibata. Lembrem sempre que a revolta da chibata ela é o produto das permanências das relações étnicas oriundas do sistema escravista. Então, o Brasil tinha abolido a escravidão em 1888. Nós estamos aí em 1910. Então faziam 22 anos da abolição da escravidão no Brasil. Então, os oficiais da Marinha, muitos deles conviveram com escravos. Então, e lembrando também que a Marinha tem um grande perfil legalista. Então, a Marinha sempre foi muito vinculada com a monarquia. Então, muitos oficiais da Marinha brasileira eram senhores de escravos, praticamente, certo? E as relações dentro da Marinha refletiam essa relação étnica preconceituosa. Os castigos físicos, os baixos salários, a alimentação precária e o impedimento da ascensão na carreira militar para pretos eram elementos que evidenciavam esse ranço escravocrata na Marinha brasileira. Então, a eclosão desse conflito foi resultado da tensão acumulada na Marinha do Brasil pela letra A, engajamento de civis analfabetos após a emergência de guerras externas. Pensando, revolta da chibata, nada a ver. Letra B, insatisfação de militares positivistas após a consolidação da política dos governadores. Também não. Você poderia confundir isso, a revolta da Armada, tem um pouco disso. O tenentismo tem um pouco disso. Mas vamos pensar a revolta da chibata. Letra C, rebaixamento de comandantes veteranos após a repressão a insurreições milenaristas. Também não. Letra D, sublevação das classes populares do campo após a instituição do alistamento obrigatório. Poderíamos pensar em algo relacionado, mas pensando na revolta da chibata, nada a ver. Letra E, manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do regime imperial. Nós acabamos de comentar isso e é exatamente essa letra E, certo? A manutenção, a permanência dessas características, dessas relações étnicas entre brancos e pretos que vem do império, vem desse regime escravista e permanece na república. E aí a gente vê isso na revolta da chibata, a gente vê isso na revolta da vacina lá, o preto prata, a gente vê isso na proibição da capoeira, na proibição da umbanda,
na restrição a alimentos de origem afro por médicos, a proibição de pretos jogarem futebol, né? Então a gente vê que o racismo no Brasil ele permanece, só que dentro das estruturas e de uma maneira sutil, né? Sutil, mas não menos violenta, ok? Passando, Enem 2019, e esta é a nossa última questão, sobre a revolta da vacina, muito interessante também. Enem 2019, gente. Diz assim: a revolta da vacina, 1904, mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado, não se reivindicava participações nas decisões políticas, defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. José Murilo de Carvalho e os bestializados. Gente, é bom destacar o seguinte: José Murilo de Carvalho ele faz essa análise das pessoas comuns, das pessoas que não queriam ser vacinadas, das pessoas que não admitiam que a sua esposa tivesse que mostrar o seu ombro, das pessoas que não admitiam que a polícia entrasse na sua casa para aplicar uma coisa que elas não conheciam. Entretanto, quando ele fala aqui, né, dessa desorganização, tudo que eles não negavam o Estado, não queriam nada com relação ao Estado, ele desconsidera a tentativa de golpe que aconteceu, certo? Então, um grupo descontente com o governo tentou se aproveitar, na verdade, da insatisfação popular na tentativa de implantar um golpe no governo federal da época. Não vai conseguir, vão ser presos, deportados para o Acre, beleza? Mas a gente não pode esvaziar a revolta da vacina de intenções políticas também, tá? Pode não ter sido o protagonista do movimento, mas havia, beleza? Então, a mobilização analisada representou um alerta na medida em que a ação popular, ou seja, das pessoas comuns, questionava. Letra A, alta dos preços. Não. Letra B, política clientelista. Também não. Diz aqui, né? Não reivindicava a participação nas decisões políticas. Então, não era isso. Letra C, as reformas urbanas. Olha aí, vamos guardar a letra C. Letra D, ao arbítrio governamental. Pode ser, guarda ela também. Letra E, as práticas eleitorais. Também não tem nada a ver. Entre a C e a D, provavelmente você ficaria entre a C e a D. Não é a letra C, gente. Sabe por quê? Porque a revolta da vacina ela tem a ver com as reformas urbanas. Porque houve todo um reordenamento do centro da cidade do Rio de Janeiro e a expulsão das pessoas para as periferias e regiões insalubres que geraram uma série de surtos. Entretanto, o motivo da eclosão da revolta, que vai durar 6 dias, de um caos generalizado no meio do Rio de Janeiro, é a implantação da lei da vacina obrigatória, da vacinação obrigatória. Então, e aí a mídia na época tem todo esse papel, né, de traduzir, né, a vulgarização da ciência, né, que a gente discutiu na aula, mostrando o arbítrio do Estado nisso, né, uma intervenção autoritária, né, do Estado em questões pessoais das pessoas, né. É tanto que depois dessa revolta, o que o Estado vai fazer é revogar a lei e tentar, de uma maneira mais educativa, elucidativa, fazer com que as pessoas se vacinassem, né? Então, não é a letra C, porque a letra C seria de um contexto anterior, então é a letra D. Temos mais uma. Temos mais uma. Essa é muito boa. Enem 2014. Diz assim: a estrada de ferro noroeste do Brasil, que começa a ser construída apenas em 1905, foi criada ao contrário das outras grandes ferrovias paulistas para ser uma ferrovia de penetração, buscando novas áreas para agricultura e povoamento. Até 1890, o café era quem ditava o traçado das ferrovias, que eram vistas apenas como auxiliadores da produção cafeeira. Essa nova orientação dada à expansão ferroviária durante a Primeira República tinha como objetivo A. Gente, vamos pensar que essa estrada de ferro que se refere à estrada de ferro Madeira Mamoré, tá certo?
Então, pensando na madeira mamoré, no contexto do ciclo da borracha, onde liga a região da extração do látex ali no Acre, Rondônia, um pouquinho do Amazonas, para o porto de Belém, certo? Subindo até o porto de Belém, onde chegaria ao Oceano Atlântico. Então, qual é a ideia? Letra A, articulação de polos produtores para exportação. Polo produtor do látex e da borracha para exportação. Porto de Belém. Show de bola. Letra B, criação de infraestrutura para atividade industrial. No norte do Brasil? Não. Nesse contexto, não. Letra C, integração de pequenas propriedades policulturas. Não. A gente vai ver que é extrativismo, certo? Letra D, valorização das regiões de baixa densidade demográfica. Não é bem uma valorização de regiões de baixa densidade demográfica, né? Pessoas vão ser atraídas para essa região, principalmente ali do Ceará, né? Os retirantes do Ceará na construção da ferrovia, mas é uma questão mais de fuga da seca, atração por uma probabilidade de mudança de vida, né? Enfim, é isso. E letra E, promoção de fluxos migratórios do campo para a cidade. Pode parecer, mas aí a gente não vai ver essa para a cidade, né? A gente vai ver o desenvolvimento de algumas cidades como Belém e Manaus, mas esses fluxos migratórios vão para regiões do extrativismo da borracha, que não são cidade, ok? Então, letra A. Show? É isso aí, galera. Qualquer dúvida, contem comigo, entrem em contato. Tamo junto, estudem, façam a lista de exercício e vai dar tudo certo. Que Deus os abençoe e até a próxima.